O vôlei sentado se tornou uma das principais modalidades paralímpicas, mas esse esporte pode ser ensinado para todos os alunos, com ou sem deficiência, em uma aula divertida sobre inclusão e respeito. Vamos embarcar nessa aventura hoje? Olá, meu nome é Juliana e sou apenas uma das integrantes do grupo que irá apresentar o vôlei sentado para vocês. Larissa discorrerá sobre as regras e quem pode disputar. Já o Fernando apontará os países de destaque da modalidade. Vamos lá? O vôlei sentado é uma das 22 modalidades presentes nas Paralimpíadas. Você já ouviu falar em Paralimpíada? É o maior evento esportivo mundial realizado de 4 em 4 anos para pessoas com deficiências, sejam elas deficiências físicas, de mobilidade, amputações ou paralisia cerebral, e deficiências visuais, como cegueira ou deficiências mentais. As competições das Paralimpíadas são responsabilidade do Comitê Paralímpico Internacional, embora exista uma parceria desse com o Comitê Olímpico Internacional, o COI, que é o responsável pelas Olimpíadas. Os mega eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, geram um grande impacto social. Sendo assim, o esporte apresenta importante intervenção, especialmente na vida de crianças e jovens. São nesses eventos que nações se mobilizam para assistir atletas realizando feitos impressionantes, ultrapassando limites do corpo e da mente humana e causando comoção, promovendo tanto competições como união entre pessoas de forma peculiar. O vôlei sentado teve origem em 1950, quando foi inventado o Sitzball, uma modalidade alemã que ganhou praticantes em todo o leste europeu. A premissa do Sitzball é bem parecida com a do vôlei sentado, mas existem algumas diferenças importantes. No Sitzball, a bola pode quicar uma vez no chão e a quadra tem medidas diferentes. Além disso, não existe uma rede para dividir os lados, mas sim uma fita que delimita a altura. Após a avaliação do Comitê Paralímpico Internacional, em 1976, o vôlei sentado estreou em Toronto, no Canadá, sendo Israel o campeão dos Jogos Paralímpicos desse verão. Em 2016, nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, já com a participação feminina, a seleção masculina do Irã e a feminina dos Estados Unidos levaram ouro. A edição, por sinal, deu a primeira medalha para a seleção brasileira com bronze feminino. Olá, queridos! Nesse método de aulas via internet, seguimos tentando inovar e tornar um pouquinho mais dinâmico o nosso dia a dia. Eu me chamo Larissa e eu vou falar um pouquinho sobre as regras do vôlei sentado. A principal regra do vôlei sentado é que o jogador só pode bater na bola se ele estiver com glúteos encostados no chão. Isso é, bumbum encostado no chão. O time do vôlei sentado é composto por 6 jogadores e a rede é um pouquinho diferente para homens e mulheres. Para homens, ela mede 1,15 metros e para as mulheres, 1,05 metros. Isso permite que, mesmo jogadores sentados, eles conseguem fazer a bola passar para a quadra adversária. A quadra tem suas medidas reduzidas em comparação com a quadra de vôlei convencional, tendo então 10 metros de comprimento e 6 metros de largura. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a durabilidade dos sets do vôlei sentado. Assim como o vôlei olímpico, a contagem de pontos é feita e ganha o set o primeiro time que atingir 25 pontos corridos. São 5 sets no total e o último set, o set final, é de 15 pontos. O primeiro time que vencer 3 sets é o time vencedor da partida. Nessa modalidade, é permitido bloquear o saque, diferente do vôlei convencional. Mas, professora, quem pode disputar esse esporte? Então, os jogadores amputados, paralisados cerebrais, lesionados na coluna vertebral ou com outros tipos de deficiência locomotora. Tá, mas e como esses jogadores são classificados? Então, essa parte é um pouquinho mais difícil e complicada. Precisamos prestar bastante atenção. O sistema de classificação do vôlei sentado depende da gravidade da deficiência e das limitações. Dessa forma, os jogadores são classificados em 2 grupos. O primeiro grupo são os jogadores que têm deficiências severas,
VS1, apresentam deficiências relacionadas à locomoção mais acentuadas, por exemplo, pernas ou braços amputados. E o segundo é a deficiência leve, VS2, apresentam deficiências quase imperceptíveis, por exemplo, pequenas amputações dos membros. Além dessas duas classificações mais gerais, existe a classificação funcional, dividida em os amputados e os outros. Os outros são aqueles que possuem algum tipo de deficiência locomotora. Para os amputados, há uma classificação que especifica melhor a deficiência de cada um. São divididos em grupos. O grupo AK são amputações realizadas acima ou através da articulação do joelho. BK, amputação realizada abaixo do joelho ou acima da articulação talos calcanear, que é no tornozelo. AE, amputação realizada acima ou através da articulação do cotovelo. BE, amputação realizada abaixo do cotovelo, sendo ou acima da articulação do pulso. Logo, por meio dessa classificação, eles são divididos em 9 tipos. Classe A1, duplo AK. Classe A2, AK simples. Classe A3, duplo BK. Classe A4, BK simples. Classe A5, duplo AE. Classe A6, AE simples. Classe A7, duplo BE. Classe A8, BE simples. E a classe A9 são amputações combinadas dos membros inferiores e superiores. Essas classificações foram disponibilizadas para que a gente soubesse distinguir cada deficiente que estaria jogando. Isso é, cada um possui a sua deficiência, a sua limitação, e dessa forma a gente é capaz de identificar o que cada um possui. O vôlei sentado é um esporte um pouco novo da Paralimpíada e ele vem crescendo bastante com o decorrer do tempo. A história do vôlei sentado no Brasil mostra uma mobilidade em ascensão. Na primeira competição, o Brasil conquistou 2 medalhas de prata, no masculino e feminino. Desde então, as equipes brasileiras acumularam bons resultados em campeonatos mundiais. Depois dos Jogos Paralímpicos de Londres, 2012, o Brasil se colocou no patamar de grandes seleções mundiais. Para os Jogos de Tóquio 2020, o Brasil despontou com uma das forças da modalidade. Isso foi reforçado no Parapan de Lima, em 2019. As mulheres conquistaram prata após a derrota com os Estados Unidos na final. Já os homens alcançaram ouro na frente dos americanos. O primeiro país campeão foi Israel, em Toronto, em 76, superando a Grã-Bretanha na final. Na história dos Jogos, o domínio é dividido entre a Irã e a Bósnia, que se alternam nas primeiras colocações em Jogos Paralímpicos e Mundiais. No Irã, o grande nome do esporte é Morteza Mezat, com 32 anos, 2,46 m de altura. Trata-se do atleta mais alto da história. Sob o aspecto da inclusão, especialistas citam diversos motivos para que o vôlei sentado seja aplicado por educadores a pessoas com alguma limitação física. O vôlei pode ser praticado por todos, pode ser adaptado em qualquer espaço. Ao final, podemos conversar sobre pessoas que vivem em situação especial. Bom, era isso para hoje. Obrigado pelo encontro e até a próxima. No dia 21 de setembro, é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi oficializada no dia 14 de julho de 2005 por meio da Lei de número 11.133 e tem como objetivo a conscientização sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. E uma das missões do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, é promover a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade em todas as suas dimensões. Uma ferramenta para atingir essa meta é o esporte. Dentro do ambiente escolar, devemos sempre pensar na inclusão e na diversidade de cada pessoa. A Agenda 2030 da ONU promete não deixar ninguém para trás, o que pressupõe, dentre outras medidas, assegurar a educação inclusiva para garantir um desenvolvimento equitativo e sustentável. Mas para o Petrenchuk, Renato faz o levantamento para o Diogo, só largou o Diogo, foi buscar a defesa ucraniana. Shevchenko, Fabrício, Anderson, joga lá para o outro lado, tenta a jogadinha de fundo.
Oriaquim faz só a passagem. Daniel pro Diogo. Vê a pancada de mão direita. Aí não tem jeito. Caiu na mão do homem. Diogo. Renato. Fabrício. Bloqueio do Shevchenko. Vem de novo o Brasil. Giba. Explora o bloqueio. Essa não volta mais. É ponta. Achou que tinha terminado? Nada disso. Agora é com vocês. Trabalho para a próxima aula. Redija uma redação com 20 linhas com o seu parecer sobre as Paralimpíadas e a modalidade estudada hoje. E responda as perguntas abaixo. Número 1. Que são Paralimpíadas? Número 2. Quando e onde ocorreu a primeira edição das Paralimpíadas? Número 3. Quantas modalidades existem no atual programa esportivo das Paralimpíadas? Número 4. Quando se deu a primeira participação brasileira e a primeira medalha na edição de 1976? Quinta e última pergunta. Cite 3 tipos de deficiências que foram incluídas nos Jogos Paralímpicos. Um beijão e até a próxima aula.